correndo atrás de tudo aquilo que esse mundo tem pra me dar. O que essa vida tem pra me dar. Salve, salve galera, como vocês estão? Felps aqui na área. Seguinte, vou fazer esse trade recap aqui sobre essas duas operações que eu fiz no Bitcoin, tá? E passar qual foi o racional dela. Primeira vez que eu pego 100R em uma operação, uma única operação, tá? Foi essa operação. Primeira vez que eu pego 100R e nessa segunda eu peguei 64R, totalizando 164R nas duas ordens, tá? Como já passou um bom tempo aqui, eu não vou fazer um replay, vou fazer uma análise um pouco mais rápida, direta, tá? Para o vídeo não ficar tão longo assim. E aí eu explico os conceitos, tá? Então vamos pegar aqui, ó, entender o conceito desde o gráfico de 4 horas. Bitcoin é um ativo que eu opero muito pouco, tá? Não tá muito dentro do meu portfólio. Faço uma operação ou outra nele. Eu peguei uma venda também por aqui. Aqui, ó, peguei uma venda aqui, deu 52R. Ó, 55R, né? E aí, pegando esse contexto aqui que a gente tem um movimento bearish, né? Esse movimento bearish aqui, o que eu esperava? Eu esperava pelo realinhamento, né? Então, dentro da esquemática aqui, da narrativa de que o preço ele está fazendo essa queda, né? Esse movimento aqui de queda, falhando todas as lowers, tanto do diário como do H4 diário, né? Vindo fazer interações nas minhas hires. Aqui a gente teve um sweep, onde foi o local que eu fiz a operação de venda, que deu 55R, tá? Eu fiz algumas parcelas em 12, em 22 e 36R. Durou mais ou menos uma semana, se não me engano, no máximo, essa operação, né? E aí a gente teve uma continuidade de quebras aqui das lowers, né? A lower de H4 aqui ela rompeu. E nesse movimento, onde eu tive essa quebra aqui da máxima da higher do H4, eu esperava agora uma probabilidade de que o preço ele poderia fazer um realinhamento, né, do fluxo. O realinhamento que eu digo por conta desse movimento todo. Se a gente for pegar essa região aqui, é uma região forte de demanda, tá? Uma região que fez e causaria uma boa pressão compradora. Ou seja, tive, né, agora esses primeiros sinais de o preço que ele poderia fazer esse movimento, esse realinhamento, nessas quebras, falhando as higher. Então, assim que o preço ele começa a quebrar, faz essa interação aqui. Essa interação na área gera essa região, essa apoio, vamos dizer por uma hora. Ele gera essa apoio, tá? Então ele quebra o H4, e gera essa região aqui. O que essa região está sendo? Ela está sendo uma demanda para dar uma continuidade nesse momento bullish aqui do movimento que fez romper a estrutura do H4, tá? Então nessa geração aqui de demanda, tá? Demand zone, após quebrar, dar continuidade nas quebras da estrutura do H1, que aí a gente tem choque e boss, tá? Da estrutura do H1, o que eu esperava era que o preço simplesmente após a quebra viesse flipar essa região, para que ele desse continuidade para esse realinhamento desse contexto todo aqui, tá? E aí foi onde eu executei a minha primeira ordem. Vamos descer por 15, onde eu executei minha primeira ordem, tá? Essa primeira ordem eu peguei com base a região do 15, né? Como a gente pode ver, e refinei ela aqui nos 5 minutos. Aqui tá 15 mais os 5, nos 5 minutos, tá? Então o que a gente tem aqui a partir desse momento, a partir da quebra? A gente tem uma higher e uma mínima, né? Então meu premium discount ele vai ficar nessa região, que é onde ele está aqui, nesse ponto. E aí eu só esperei para que o preço ele viesse fazer interação na região.
O que eu tenho aqui como parâmetro? Nesse momento aqui, o preço ele vem corrigindo, capturando todo esse imbalance, né, que a gente tem nessa região, nesse candle aqui, que fez o boss da estrutura do H1. Então, quando ele vem fazendo toda a captura dessa liquidez, ele não interagiu com essa minha região, tá? E assim que ele não interage, retorna a quebrar minhas estruturas dos 5 minutos, minhas estruturas do 15 minutos, né? Ele gera aqui também uma demanda, uma oferta, assim que ele vem quebrando as minhas lowers, né? E nessa oferta, na tentativa de interação com ela, ele também gera uma liquidez, né? Vamos dar um zoom aqui, ó. Então vamos aqui, ó. O preço ele vai gerar uma supply, uma POI aqui, quebrando essas lowers, né? Aqui já foi a interação que faltou, o ponto, né, que faltou a interação, então ele virou liquidez, tá? E aí o preço ele começa a fazer esse movimento estrutural aqui de captura, né? Ele está buscando capturar liquidez aqui na POI para talvez vir retornar e interagir nessa POI abaixo, que é a nossa demanda, que é a região que a gente vai esperar o flip para o movimento a favor do swing flow, né? O movimento a favor do fluxo macro, tá? Então aqui foi uma questão de paciência, esperar que todo esse contexto aqui, ó, toda essa estrutura, vou colocar aqui, ó, caixa padrão, todo esse momento aqui de acúmulo de liquidez, né, que o preço ele vem trabalhando dentro dessa narrativa, dentro desse contexto de vir flipar a região do médio time frame. Então era uma questão de paciência. Tivemos algumas oportunidades, tá? Mas eu não peguei, eu queria mesmo só um movimento de alta, não queria arriscar vendas, porque a qualquer momento o preço ele pode realinhar e seguir a sua tendência macro, tá? Então, aqui ele faz esse sweep nessa POI, né? Ele faz todo esse movimento, essa price action bearish até esse contexto, mas mesmo assim o preço ele continua liquidando posições vendidas aqui, então ele está aliviando o mercado, ele está pegando margem para que na hora que o preço viesse interagir nessa região, ela tivesse uma price action mais agressiva, né? Uma price action bullish mais agressiva, e a gente tinha liquidez não capturada nessa região, que é essa liquidez aqui, ó. Capturada, tá? Que era a nossa liquidez não capturada na região. E aí o preço ele vem flipar, tá? Essa zona, que é uma das nossas supply dos 5 minutos, tá? E aí a partir do momento que ele faz esse flip, ele começa com, né, depois de liquidar toda essa liquidez aqui deixada no meio, eles conseguem a margem suficiente para derrubar o preço. Liquida a posição, né, essa liquidez aqui embaixo, faz a liquidação dessa região, e aí com muita margem, muita liquidez sendo capturada e estopada, ele faz esse movimento aqui de alta, tá? Ele começa a iniciar o seu realinhamento com bastante agressividade no movimento. Então aqui foi o primeiro ponto de entrada, coloquei meu stop abaixo do Protect da estrutura de H1, porque a estrutura é essa, né? A gente tem que pegar como base sempre a mínima que gerou aqui, no caso, essa demanda que gerou esse movimento de alta. A gente tem também interações aqui nessa sell to buy, que é onde o preço também trabalhou a captura dessa região, tá? E aí eu fiz a minha primeira entrada com base mesmo no 15 minutos. Deixa eu jogar nos 5 minutos aqui para pegar a região refinada para vocês. Ó, peguei essa POI aqui dos 5 minutos, tracei ela daqui, né? E o stop vem aqui embaixo. Tá, o meu risco retorno, como é que ele tava? Porque até então o meu alvo final ele seria nessa estrutura aqui do H1, nessa higher do H1. Tava batendo mais ou menos, se eu não me engano, 10 CR, né? Mas como o Bitcoin ele sempre paga muito, eu esperei pela decisão do preço, né? Como que ele iria reagir, como que ele iria tomar seu movimento, né? Com que agressividade ele iria dar início ao movimento bullish.
Então eu deixei a minha parcial aqui em 6R, tá? A parcial mais pesada para essa primeira ordem. E aqui onde seria o meu target final, né, da minha operação, eu tirei. Então eu falei assim, eu vou deixar andar, né? Porque eu vou bater uma parcial mais pesada aqui nesse ponto e bater na parcial mais pesada eu vou deixar o preço andar, porque o Bitcoin ele sempre tende a dar essa explosão no movimento, né? Então vamos descer por 1 minuto para vocês entenderem qual foi o contexto da segunda operação, tá? Então a segunda operação, ó, o que a gente teve aqui? Olha, quase que não deu, hein? O que a gente tem? O preço, após ele fazer a interação na POI de 15 minutos e de 5, que foi o ponto de nossa entrada, eu peguei essa POI aqui, ó. Peguei essa POI, tá? Como referência da minha região. Por que eu peguei ela? Esse movimento aqui, essa agulhada que ele faz nessa região, nada mais é que um movimento para flipar, para interagir aquela demanda do 15 que eu falei para vocês, né? Que era a base que eu ia colocar aqui, gerou o movimento de quebra do H1. Então ele veio flipar, tá? E aí ele já veio quebrando minhas estruturas do 1 minuto aqui. Então ele veio quebrando as estruturas do 1 minuto e foi deixar o preço andar, tá? Eu puxei essa demanda, mas eu queria o quê? Uma interação nela, tá? Enquanto não havia uma interação, toda essa mínima aqui, ela estava virando liquidez, tá? Então nesse momento aqui, fez uma captura, tá? Nesse exato momento ele capturou toda essa liquidez, tá? Enquanto o preço ele falhava em dar continuidade e renovar as minhas hires, tá? Minhas hires aqui, ó. Essa hire, essa hire, essa hire. Então o preço ele vinha fazendo fundo, trabalhava aquele quebra, né? Então ele me dá um novo topo, esse daqui é meu range, certo? Então ele vem trabalhar numa zona discount do meu range, desse range aqui do 1 minuto. Então ele trabalha numa zona discount, sem interações com essa minha mínima, né? Que seria, no caso, a POI que é do meu interesse. Então, como ele vem trabalhando zona discount, mas toda vez que ele recebe uma price action bullish, ele falha em gerar uma nova higher, né? Que o movimento natural seria, ele faz esse movimento, vem para o Premium Discount, que é essa região, gera uma nova estrutura, quebra, novo range, 50%, retorna para minha zona Discount, quebra, né? A intenção seria essa. O que a gente tem aqui como referência nessa região? Tá? A gente tem a falha dessa renovação aqui, ó, 50%. Então o preço ele vem trabalhar o meu discount na hora que ele deveria romper essa estrutura, né? Essa estrutura, ele falha. Então se ele está falhando o rompimento no topo, o que o fundo da minha estrutura está virando? Está virando liquidez, tá? A tendência é que o preço retorne para mitigar toda essa liquidez, já que ele vem falhando essas estruturas. A partir do momento que ele gera essa demanda aqui e rompe essa estrutura, depois um boss, eu entendo que o preço ele começou a tomar volume, tá? Volume a favor do fluxo que eu quero. Então a partir do momento que ele toma volume, aqui ele faz um fate close, tá? Ele falha em dar continuidade na quebra lá em cima. Ó, fate close aqui é call higher, tá? Então daqui é liquidez, todo esse fundo aqui vira liquidez e o que eu tenho como atrativo é essa região. Mas a interação que eu queria era essa, tá? Por que eu queria essa interação? Porque todo esse momento aqui, ó, essas regiões que venho falhando, ela vira liquidez. Então, esse momento, a partir desse momento aqui, Phelps, o preço ele fez uma reação bullish que quebrou as minhas estruturas. Então, a minha liquidez em tese não deveria ficar só até esse ponto? Sim, ela fica até esse ponto, né? Mas como a gente teve muitas falhas e eu tenho uma geração de demanda aqui que resultou em primeiro nessas quebras, tá, dessa região, o que eu espero é que o preço ele venha fazer interação naquele meu momento mais forte que eu tive para um realinhamento bullish. Então eu achei melhor e mais provável que o preço trabalharia essa demanda, mesmo capturando toda essa liquidez, tá? E tendo aqui quebra na estrutura. Por quê? Porque eu tenho que entender que eu estou vendo um low time frame, eu estou vendo um tempo gráfico muito pequeno, tá? E como eu estou vendo um tempo gráfico pequeno, eu não quero correr o risco de simplesmente me enviesar por conta do 1 minuto, né?
e aí acabar me confundindo na estrutura de 1 minuto, no fluxo de 1 minuto, sem perder o contexto do 5, do 15 e daí por diante. Então, aqui eu deixei a minha ordem, tá? Eu sempre não coloco meu stop, por exemplo. Meu ponto de entrada é esse, eu nunca coloco meu stop aqui assim grudado, eu sempre deixo umas casinhas abaixo, né? Para evitar essa agulhada aqui. Então, aqui acionou minha ordem, no momento que acionou minha ordem, e aí a gente pode ver que o preço ele começou a trabalhar com muita agressividade, muito mais, né, do que a gente estava vendo nesse contexto aqui, tá? Mesmo que ele venha quebrando as minhas estruturas, ele falha, aqui a agressão nesse contexto é muito maior, porque essa foi a demanda que gerou todo o realinhamento aqui do fluxo, tá? A interação para realinhar meu fluxo da estrutura bearish, de acúmulo de liquidez, para minha estrutura bullish a favor do fluxo bullish high time frame, tá? Então vamos voltar lá. Então eu mostrei para vocês o ponto de entrada, deixa eu me achar. Ponto de entrada, e aí foi questão de deixar o preço andar. Então o preço logo de cara, assim que ele aciona minha ordem, ele já bate minhas parciais, tá? Então ele já bate minhas parciais aqui, e aí eu deixei 100. Deixei andar, falei assim, bati uma parcial. Essa operação ela foi pro 0 a 0 depois que eu entrei nessa operação. Então a partir do momento que ele acionou minha ordem, eu joguei meu stop pro 0 a 0 aqui nessa região, tá? 0 a 0 mais ou menos aqui. Pouco mais abaixo da minha zona de stop, tá? Então meu 0 a 0 estava aqui nessa região e eu só fui jogar essa operação pro 0 a 0 depois que ele perdesse essa estrutura aqui, ó, tá? Essa máxima. Então eu deixei o preço andar, ele bateu parcial, pegou o target do H1. Então quando ele pega esse target do H1, o que eu tô tendo aqui? Eu tô tendo um boss na minha estrutura do H1, tá? Então aqui ele se torna um boss. Se torna um boss nessa região. Se tornou o boss, né? Então eu tenho aqui uma probabilidade do preço após o target retornar para fazer interações à região, né? A POI que gerou o meu movimento de alta, que foi essa POI aqui, tá? Essa POI. Então o preço ele volta para interagir nela, ele faz o flip e aí novamente ele vem buscando quebrar as estruturas que ele tem para quebrar, tá? Então nessa POI aqui, depois que ele interage nela, quebra essa estrutura, eu passei o meu stop para o 0 a 0 aqui, tá? Eu já tinha batido parcial, tirei o risco da operação e aí foi questão de deixar andar a operação. E aí vamos subir para o 15 para não ficar muita coisa. Foi questão de ter paciência, não perder, né? Não ficar com medo de deixar o preço andar ou coisa do tipo. E aí ele fez todo esse movimento e eu encerrei. Eu queria, na verdade, com o target, né, minha operação, eu queria ter finalizado nessa região aqui, ó. Nesse target do H4, que é esse swing aqui, tá? Essa região aqui do H4. Eu queria meu alvo ali, mas quando eu vi que eu tava batendo 100R, o 100R eu não bati nesse primeiro momento, tá? Eu fui bater o 100R só aqui, ó. Só nesse momento aqui que eu bati o 100R. Por quê? Porque meu alvo ele tava aqui. Então todo esse momento o preço ficou trabalhando. Nisso eu levei meu stop para cá, meus dois stops eu levei para essa região, tá? E aí eu deixei que o preço trabalhasse até ele alcançar o meu 100R. E aí com a somatória 164.17R nas duas operações, tá bom? E é isso, minha galera. Fiquem com Deus, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem com todos os seus amigos e amigas traders, tá? O link para acesso do meu canal do Discord, do meu perfil no Instagram. Mano, eu falei Discord, chegou a notificação. Foi o melhor time possível que poderia acontecer. E é isso, tá? Vou deixar o link de acesso na descrição do vídeo para minha comunidade, ela é gratuita, tá? Todos podem entrar. E é isso, fiquem com Deus, um forte abraço e escuta um BKzinho aí que ele é brabo.
até onde eu posso ir pra construir ou destruir, mas sempre pelo progresso. Apocalipse em cada linha, receba o ingresso. Eu vi que tá longe, mas já enxergo. Temos todo o tempo do mundo em tão pouco tempo. E as horas passam no estalar de dedos, no estalar de arma. E quem está lá quando o bagulho fica doido é sim merecedor. Então puxe forte o ar pra transformar a dor em ardor. Fui!